Continuando. Pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante do materialismo dialético dos atuais comunistas e marxistas? Resposta: os comunistas são religiosos. Eles rendem culto ao Deus matéria. Logo, são religiosos fanáticos. Karl Marx é uma farsa. No que se baseou para fazer a dialética materialista? Na primeira Internacional Comunista, ele se colocou de pé e disse: senhores, eu não sou marxista. E lhe perguntaram: mas como? Você é o mestre, você é que nos tem ensinado a doutrina. Como é possível que não seja marxista? E ele respondeu: eu não sou marxista. Eu não sou marxista. E, como consequência daquilo, veio a divisão entre eles. Apareceram os bolcheviques, os anarquistas, os anarco-sindicalistas, etc. Mas por que esse homem se declarou contra o marxismo? Porque ele era um fanático religioso judeu. Quando ele morreu, renderam honras fúnebres como um grande rabino. Porque este homem jamais foi materialista. Foi sim um cura, ou um cura quer dizer um sacerdote, né? Ou um religioso de tipo judeu. Não estou atacando a religião judaica nem os judeus, que não nos confundam, porque não somos seguidores de Hitler para atacar os semitas. Unicamente estou aclarando questões religiosas. Eles têm a ideia de que a religião judaica é a única e deve se impor mundialmente, e que todas as outras religiões são desnecessárias. De lado com eles, todos têm o direito de pensar como quiserem. O que não está bem é que tenham inventado uma farsa para combater as outras religiões. Então, nesse caso, segundo Samael, essa farsa seria a doutrina marxista. Resulta muito curioso que na União Soviética se persigam todas as religiões, menos uma, a judaica. Essa trabalha livremente. Dentro das sinagogas se reúnem os seguidores da religião de Moisés para estudar o Zohar, o Talmud, a Bíblia, etc. Mas fora de sua religião, e eles, sendo bem místicos e sinceros, fazem o povo engolir a dialética materialista. Porque dizem, os gentis não têm direito a ter nenhuma religião. São bestas de carga que nasceram para nos servir. Assim, pois, não quero com isso atacar os judeus. Em questão religiosa, há muito fanatismo de mais ou de menos. Eu estou unicamente aclarando questões religiosas. Tampouco estou dizendo que os judeus sejam perversos ou algo do estilo. Há milhões de homens e mulheres que trabalham e ganham sua vida com o suor da testa, crianças e anciães que merecem nossa consideração. Nós jamais seríamos conselheiros ou ímbolos de Hitler, nunca cairíamos no erro hitleriano de perseguir povos.
Porém, há milhares de fanáticos no campo religioso, e disso os judeus não têm culpa. Que Karl Marx foi um sacerdote. Isso é verdade. E que ele a usou para um único propósito, qual seja o de destruir as outras religiões. Assim, pois, a dialética materialista só pode enganar aos tontos, aos ingênuos, aos que de verdade não conheçam a ciência das religiões, que é a gnosis. E isso é tudo. Ainda recordamos aquelas palavras de Karl Marx numa revista de Paris, no seu tempo. Palavras que demonstram que ele era místico, ademais de religioso, pois, entre parênteses, era um rabino, um religioso. Ele disse textualmente: mediante o triunfo do proletariado mundial, criaremos a República Socialista Soviética Universal, com a capital em Jerusalém, e nos tornaremos donos de todas as riquezas das nações, para que se cumpram as profecias dos nossos santos profetas do Talmud, ou seja, palavras de um rabino religioso. Porque esse homem escreveu a sua dialética materialista para cumprir com os protocolos dos sábios de Sião, que dizem textualmente: não importa que no toque levar o mundo ao materialismo e repugnante ateísmo. No dia em que nós triunfarmos, ensinaremos a religião de Moisés, devidamente codificada na sua forma dialética, e não permitiremos no mundo nenhuma outra religião. Ele cumpriu com os protocolos, inventou essa regra, esse embuste, para destruir, mediante o ceticismo, todas as religiões, para não deixar nenhuma de pé, só a religião de Moisés. Essa foi a arma que ele usou para destruir todas as religiões do mundo e deixar somente a dos judeus. Prova disso: qualquer um que viaje pela União Soviética descobrirá que nela existe um Estado judeu com o governo teocrático religioso. Mas isso aqui eu acho que não é bem assim, porque se a gente for observar a antiga União Soviética e a Rússia atual, a religião predominante naquele país é a religião ortodoxa. É a Igreja Cristã Ortodoxa. Então, ele falar que é um Estado judeu, isso aí eu não concordo. Assim. Sim, onde eu parei mesmo. Ele copiou a dialética metafísica de Hegel, despojou-a dos seus princípios eternos e elaborou um plano para os tontos. Uma certa ocasião, achando-me no mundo astral, invoquei Marx e ele apareceu. Perguntei-lhe: tonto, não te das conta que você escreveu uma farsa? Não te das conta disso? Percebi uma coisa curiosa. Esse homem está desperto.
e consciente, e ele é seguido por Lenin. Lenin foi o arquiteto da Revolução Russa, que parece um sonâmbulo, está inconsciente e o segue como uma sombra. Mas Karl Marx está desperto e consciente no mal e para o mal. Entretanto, eu não vou me pronunciar contra o povo judeu porque isso seria um absurdo. Existe uma multidão de anciães, mulheres e crianças, que jamais na vida souberam alguma coisa sobre os protocolos de Sião. Atacar todos os judeus é um delito. Os culpados são os governos e o Sanedrim, com seus 300 membros, que possuem um projeto há mais de 3.000 anos para dominar o mundo. Pergunta: eles têm dominado o mundo? Até agora o projeto está dando resultado. Hitler sabia, mas ele preferiu atacar as mulheres, os velhos e as crianças nas câmaras de gás. Essas criaturas nada sabiam dos planos do Sanedrim. Os membros estavam rindo de Hitler nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e na Rússia. Eles, os Sanedrim, foram os que acabaram com Hitler. Pergunta: mestre, cada pedra que compõe a pirâmide do Egito tem um peso exorbitante. Como eles movimentaram aquelas pedras? Havia uma fórmula de plantas com as quais se poderiam amassar os elementos das pedras: granito, feldspato, mica, etc. e criar uma pedra de acordo com as medidas. Era uma fórmula vegetal muito antiga que se perdeu. Pergunta: mestre, a cara da esfinge tem um rosto de mulher? Resposta: é um rosto de homem que representa exatamente o Mercúrio da filosofia secreta, a água. As garras representam o fogo, as asas o ar e o espírito. As patas de touro o elemento terra. Aí estão os 4 elementos. A terra nas patas traseiras, o ar nas asas, a águia no rosto do homem e o fogo nas garras da esfinge. Também representam as 4 características principais da alquimia. As garras do leão representam o fogo sagrado. O enxofre. O touro representa o sal, o elemento terra. O rosto do homem é o Mercúrio da filosofia secreta, o esperma sagrado, e as asas representam o espírito. Na cabeça da esfinge havia uma coroa com 9 pontos de ferro que representava a 9ª esfera, o sexo. Tinha também um báculo na sua garra direita e na garra esquerda, a espada flamígera. Claro que atualmente está despojada de tudo isso. Ela significa o caminho esotérico, o caminho sagrado que nós temos de percorrer, que é o da 9ª esfera. Os mistérios do sexo. Vamos dar continuidade no próximo vídeo.